Olha, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para trazer uma segunda palavra nesta série de mensagens no livro de Apocalipse. Desta feita, no capítulo 1 e versículo 9 do livro de Apocalipse, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja que João é o autor da carta, é o autor do livro de Apocalipse. João era apóstolo do Senhor e estava preso na ilha de Patmos, enviado como prisioneiro por Domiciano. E o versículo 9 são as expressões de João, dele justificar a razão de estar na ilha de Patmos. Ele não foi da ilha de Patmos porque ele era um rebelde. Ele não foi para a ilha de Patmos porque ele cometeu algum crime, porque ele era um delinquente. Ele não foi para a ilha de Patmos porque ele era um homem perverso, errado. Ao contrário, ele deixa bem claro: eu estou na ilha de Patmos. Eu sou um prisioneiro na ilha de Patmos por causa da palavra. Então foi por causa da sua fé. Na verdade, ele estava sofrendo uma profunda perseguição por causa da sua fé. O primeiro século foi um século de muita perseguição. Nossos irmãos sofreram muito. Nossos irmãos, muitos deles, morreram, foram queimados, foram crucificados, foram jogados nas arenas para que animais selvagens os devorassem. Quanta dor! O primeiro século foi muito sangue derramado, ao ponto que nasceu uma expressão em que o sangue dos mártires era a semente que fazia o evangelho crescer, a multiplicação da igreja. A igreja se multiplicava debaixo de jugo de perseguição, de afronta, de morte, de muita dor, mas nada detinha a igreja, até porque o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E é com essa introdução que eu quero olhar para o versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse e extrair desse texto pelo menos 3 lições. Em primeiro lugar, João nos ensina que precisamos ser irmãos e companheiros na tribulação. Não deserte, não abandone, não retroceda, não fuja, não se acovarde. Quantos dos nossos irmãos que estão se sentindo sozinhos porque foram abandonados? Veja que Jesus Cristo foi abandonado no Getsemane, quando ele foi preso, os discípulos fugiram. Veja que o apóstolo Paulo disse no capítulo 4 de 2 Timóteo, dizendo para Timóteo quantos discípulos o havia abandonado, quando ele disse: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Imagina um apóstolo velho, sofrido, cheio de discípulos, precisando de ajuda, precisando de companhia, precisando de testemunhas, mas todos o abandonaram. Quantas pessoas que são covardes, quantos discípulos covardes, quantas pessoas que não são fiéis, não são irmãos, não são companheiros na tribulação, na perseverança, na batalha, na guerra. Precisamos estar cada vez mais unidos e não desunidos. Não é tempo de abandonar, é tempo de nos unir, é tempo de perseverar. Uma segunda lição que nós extraímos desse texto, ainda no versículo 9, é que precisamos permanecer juntos e não abandonar o reino. A perseguição e o sofrimento, ele pode resultar em construir discípulos e servos de Deus fortalecidos. Quantas pessoas que crescem no sofrimento, quantas pessoas que se fortalecem, amadurecem no sofrimento, mas também quantas pessoas que abandonam o reino no sofrimento, recuam no sofrimento, retrocedem no sofrimento, não permanecem firmes por causa do sofrimento. Então, o meu conselho é: não abandone, não retroceda. Ao contrário, suporta o sofrimento. A Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação e persevere em oração. E a terceira lição que nós encontramos é que precisamos perseverar mesmo diante das mais duras provas. Porque o texto diz o seguinte:
No versículo 9 ainda, diz, sou companheiro na tribulação, no reino e também na perseverança. O que é perseverar? Perseverar é persistir, é permanecer, é insistir, é não abrir mão, é não temer, é não perder a fé, não desacreditar, é não permitir que a situação seja mais forte do que suas convicções. É que essa certeza permaneça intacta dentro de você, ainda que você esteja enfrentando as mais duras provas da sua vida. Veja, João estava sendo perseguido, exilado, abandonado, maltratado, mas este homem consegue dizer, eu, João, eu sou irmão vosso, eu não nego minha fé, eu não nego minhas raízes, eu não nego minha origem, eu não nego o meu Senhor, eu não nego a verdade do Senhor na minha vida. Eu sou companheiro na tribulação, eu não vou abandonar, estamos juntos. Não vou deixar os meus irmãos sozinhos na tribulação. Eu vou sofrer com quem sofre, eu vou chorar com quem chora. Ele também disse, eu sou companheiro no reino. O que é ser companheiro no reino? Eu faço parte deste reino. Esse reino está na minha vida. O governo de Deus está na minha vida. Eu não tenho mais como viver sem esse governo. Eu não tenho mais como viver fora deste reino. Eu faço parte deste reino. Eu sou pertencente a este reino. E também, na perseverança, não vou desistir. Estarei com os meus irmãos, com os meus companheiros. Estarei no reino. Estarei em Cristo. Estarei servindo a Deus até o fim, aconteça o que acontecer, ainda que eu tenha que morrer, mas eu serei fiel até a morte, mas não perderei a coroa da vida. Então está aí, o versículo 9 de Apocalipse, é um versículo que nos faz refletir. Você que está pensando em desistir, você que está pensando em abandonar, você que tem enfraquecido na caminhada, você que tem entrado em crises profundas e tem planejado abandonar tudo, imaginando que não vai suportar, tenha certeza, há uma graça de Deus liberada para aquele coração que é fiel ao Senhor. Deus te abençoe.